Jornal 101 hoje direto da casa do Dionísio Tabajara Gulli, professor de Educação Física, com Luiz Carlos Cascaldi, porque eles lançaram este livro aqui, ó. Este livro aqui foi recentemente lançado, é o livro dos 33º Jogos do Campeonato Aberto do Interior, que foi realizado em Jaboticabal no ano de 1968. Eu quero agradecer a presença dos dois aqui no Jornal 101, do Gulli, do Cascaldi, muito obrigado aos dois. Eu vou começar com o Gulli, porque a principal desse livro aqui, porque o ginásio de esportes Alberto Bottini, ele foi construído para os Jogos Abertos do Interior de 68. Muitos falam, foi construído para os Jogos Regionais. Não eram os Jogos Regionais, eram os Jogos Abertos do Interior, né? Perfeitamente. Agradeço mais uma vez esse microfone e cumprimento o público, o pessoal ouvinte da rádio. Em 1968 foi construído o Ginásio Municipal de Esporte justamente para os Jogos Abertos Interior, que foi realizado de 14 a 21 de setembro, aqui em Jaboticabal. Inclusive, tinha uma placa lá com o nome do prefeito, vereadores e tal, e fizeram aquele monumento nas estátuas, hoje que estão um pouco deterioradas, né? Para enaltecer a parte olímpica do esporte, com a tenista e com o atletismo. Né? Cascaldi, esse livro aqui, quanto tempo vocês demoraram para escrever ele? Quais foram as dificuldades que vocês tiveram? Eu acho que nós demoramos uns 55 anos para fazer esse livro, né? Porque tanto o Gulli como eu, a gente foi levantando material no decorrer desse tempo todo, né? O Gulli tinha um acervo de praticamente tudo, flâmulas, chaveiro, camisetas, enfim, ele tinha um acervo de material incrível. E por outro lado, em 68, eu fotografei quase todos os eventos dos Jogos Abertos, a gente tinha quase 200 fotografias. Então, o começo disso é assim, ele fez um acervo e eu fiz um outro diferente. E até o momento em que a gente se encontrou, né, na proposta de recuperar todos esses dados e unir a parte fotográfica que eu tinha com essa parte documental que ele tinha. E quais foram os locais, além do Ginásio Municipal de Esportes Alberto Bottini, quais foram os locais que tiveram as atividades esportivas em Jaboticabal na época? Vocês fizeram um levantamento também de quais atividades que tivemos nos Jogos Abertos do Interior de 68? Perfeitamente, Diogo. Usou-se a Mascanha para natação e saltos ornamentais, usou-se o Atlético para atletismo, o ginásio de esporte para basquete e vôlei. Na ocasião não tinha o futebol ainda, entendeu? E participaram várias cidades aqui da região, inclusive todas as cidades participaram de enaltecer os jogos, elogiar os jogos por unanimidade. O Cascaldi, vocês fizeram esse trabalho de pesquisa, personagens do livro, assim, quais são os personagens assim mais marcantes deste livro? Bom, na capa do livro nós homenageamos os mais marcantes. O primeiro deles que aparece na fotografia é o Baby Barioni, que é o idealizador dos Jogos Abertos. Depois nós temos uma foto da Matilde Cristina Ré, que foi a rainha dos Jogos Abertos de Jaboticabal. O Clóvis Capalbo, que fez o juramento do atleta. O Paulo Brunini Bonilha, que acendeu a tocha olímpica. E a Maribel Marana, que foi eleita a mais bela esportista. Esses são os personagens principais dos Jogos aqui em Jaboticabal. Bom, a capa do livro já diz que os Jogos Abertos foram do dia 14 a 21 de setembro de 1968. Foram praticamente quase 5, 6 dias, né, de Jogos Abertos do Interior. Quais cidades tiveram maior, assim, número de medalhas de campeonatos nos Jogos Abertos? Parece-me que foi
Piracicaba, Campinas, Campos de Jordão, entendeu? Foram essas que mais enalteceram, né? Jaboticabal jogou bem basquete e tal, mas não conseguiu a classificação necessária. Mas não deixou de enaltecer o nosso esporte, né? Porque daí começou assim se fortalecer mais, né? E os atletas de Jaboticabal começaram a se interessar mais em participar e nós temos a ascensão que existe até hoje. Cascaldi, para fazer a pesquisa, você disse que foi 55 anos para fazer esse livro. Tinha um acervo de pesquisa muito grande, não tinha quase nada. Vocês tinham os acervos pessoais de vocês. Como é que foram os acervos de fora para fazer a pesquisa desses jogos abertos? Inicialmente, mais os acervos particulares, né, do Dionísio e meu. Mas depois a gente vai começando a encontrar as dificuldades, porque a partir do momento que a gente tem uma quantidade de dados, alguma coisa é citada e a gente quer entrar dentro daquilo, para ver o que é que a gente consegue dentro daquilo que foi apenas citado. E aí começa a dificuldade, porque a gente vai tendo que pesquisar. E como já foi há muito tempo, a dificuldade é grande. Nós recorremos à cidade de Monte Alto, ao museu, e nós conseguimos um bom material, inclusive fotografias do Barioni, que vieram a enaltecer, né, a valorizar, né, o texto que a gente tinha feito, o troféu, né, a tocha, né, dos primeiros jogos também está em exposição lá. Nós encontramos, no fim das contas, até a notícia e o santinho da missa do sétimo dia e do falecimento do Barioni. Então aí o negócio começou a ficar mais redondinho, né? Foi ficando mais completo. E uma das maiores dificuldades foi encontrar o nome das moças de Jaboticabal que foram as recepcionistas dos atletas, que a gente via que elas apareciam nas fotos e nem umas 2 ou 3 que a gente manteve contato se lembravam quem eram as outras. E ocasionalmente, num documento de boletins que o Dionísio tinha, lá dentro, escondido, tinha o nome de todas. Quer dizer, então, nós conseguimos, nesse tempo todo de preparo, deixar o livro assim extremamente completo com relação aos nossos jogos. Ô Gulli, você disse que, em conversas aqui antes da gente começar a entrevista, que as filhas do Baby Barioni ainda estão vivas, né? Vocês chegaram a entrar em contato com elas sobre esse livro? Como é que foi? Não conseguimos entrar em contato. Inclusive com aquela que foi a garota Sorriso, né? A garota mais bonita, o Luiz Carlos conseguiu entrar em contato. Mas ela pegou Covid e veio falecer futuramente. Então não deu para ele enaltecer os jogos, dar mais informações, né? Mas uma das filhas, né? Edna Barioni tem 83 anos e a outra tem 79 anos ainda, tá? A gente não tem notícia ainda do seu falecimento. Esse livro aqui, ele está aberto para o público geral? Foi feito só para pesquisa? Como é que é? Vai ser vendido? Como é que vai ser isso? Inicialmente, nós fizemos uma tiragem bem pequena para, inclusive, nós mesmos fazermos estudos em cima disso, né? Porque vendo impresso, a gente tem uma dimensão muito melhor da obra do que ficar corrigindo na tela do computador. Então, nós fizemos uma tiragem extremamente reduzida, praticamente para ceder para as pessoas que nos ajudaram, ou que estão aí na capa, né, que foram os principais personagens da história dos nossos jogos. Aí nós precisamos de patrocínio, né, porque o livro fica caro, né? Praticamente vai ficar de custo R$50 cada um. Então nós estamos, né, aguardando algumas entidades da cidade aí para verem o interesse em divulgar isso. Porque anteriormente nós já fizemos um livro sobre os cinemas de Jaboticabal e um outro livro sobre os 2 conjuntos, os Bossistas e o Bossa 7. Então é um trabalho de recuperação da memória da cidade, né? E a gente gostaria que tivesse uma tiragem grande
para muita gente ter acesso a esse documento. Bom, eu quero agradecer ao Gulli, professor Gulli, e ao Luiz Carlos Cascaldi por mais uma entrevista. Muito legal o livro aqui, Jogos do Campeonato Aberto do Interior, 33º, né? Que foi de 14 a 21 de setembro de 1968, resgatando a história dos Jogos Abertos do Interior, que foi sede em Jaboticabal no final dos anos 60. Muito obrigado, Gulli, pela essa entrevista. Eu agradeço, queria só enaltecer um pouco o Monte Alto, parabenizar com essa homenagem também do livro, porque o Babi Bariani criou os Jogos em 1936 e foi realizado de 12 a 19 de outubro do mesmo ano, com 60 atletas e 6 cidades participantes. E a campeã dessa foi Uberlândia. E depois, futuramente, houve uns jogos em Uberlândia fora do estado de São Paulo, né? Eu achei, assim, formidável. E essa pesquisa que o Luiz Carlos falou no museu também enalteceu bastante o livro. Então, eu deixo minhas considerações para Monte Alto, para o Luiz Carlos, para vocês da rádio, por enaltecer uma memória praticamente também fotográfica aqui de Jaboticabal e a nossa cultura, né? Lembrando o sensacional Jogos Abertos Interior nosso. Luiz Carlos, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Jornal 101 esteve aqui na Casa do Gulli, gravando sobre o livro aqui, 33º Jogos do Campeonato Aberto do Interior, de 14 a 21 de setembro de 1968. Um livro que conta a história dos Jogos Abertos aqui na cidade de Jaboticabal, escrito por Dionísio Tabajara Gulli e Luiz Carlos Pérez Cascaldi. Diego Quintano, para o Jornal 101.